Beleza, valeu mesmo. Vocês dá isso aí. Mas vamos gravar, tá? Então, galera, conteúdo, né? Introdução à pneumática, agora no começo, então, depois a teoria do ar comprimido, eu vou meio que passar esse conteúdo bem passo a passo, tá, gente? Tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Depois eu vou tentar fazer a parte do Fluid Sim, tá? Que é um simulador, aí vocês, de repente, se tiverem computadores, vai ser mais fácil. Quem não tiver computador vai ter que desenhar na mão, mas também não é difícil. O problema todo é tu entender, às vezes, o circuito, né? Fazer a análise do circuito. Então, precisa ter bem, assim, um bom entendimento sobre cada componente, tá? Então, olha só, compreensão, né? E distribuição do ar, tratamento do ar, atuadores pneumáticos, válvulas direcionais e processos e auxiliares, né? Simbologia de pneumática, que é importante, então, para os desenhos. E eletropneumática, eu não vou passar essa parte eletropneumática, talvez, para vocês, porque não faz parte do curso de vocês, tá? Mas, se der alguma coisa, a gente faz na prática, então, lá, eletropneumática, porque tem lá algumas coisas lá nas bancadas lá que são elétricas, tá? E daí daria para a gente fazer algum trabalho prático, de repente, nessa parte, tá? Então, o que é automação pneumática, tá? É um sistema automático de controle pelo qual o mecanismo verifica os seus próprios funcionamentos, efetuando medições e introduzindo correções sem a necessidade da interferência do homem. Então, no caso, vamos supor, eu tenho lá uma furadeira, por exemplo, e quero fazer vários furos numa chapa, mas elas são já programadas, né, para ser naquele espaço, naquele tamanho e tudo mais. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Sim, senhor. Sim. Tem um ruído aí. Então, você pode programar isso aí, né, tudo com válvulas pneumáticas, né, com solenoides também, que são as eletropneumáticas, né? Pode fazer todo um circuito de programação com tempo, temporizador e tudo mais, que você pode fazer vários furos, né, em sequência ou então passo a passo, né, um de cada vez, com a parte do pneumático alimentando essa máquina, tá? A parte pneumática alimentando essa máquina. Então não precisa o homem estar lá para fazer o trabalho. Como é um trabalho sequencial, né? O esforço, quem vai fazer é a parte toda pneumática, tá? Então, tem como fazer essa parte automatizadas, tá? Prensas, vamos supor, um torno CNC que faz peças em segundos, tá? O torno CNC faz peças em segundos, e aí tu tem um braço mecânico lá que vai lá e retira da máquina, né? A peça que foi feita e vai lá e coloca na máquina, tá? E como é que ela faz para pegar isso aí, se ela é toda mecânica, elétrica, né? Ela tem que ter uma garrinha, e essa garra, ela é pneumática. Essa garra, ela faz o trabalho de succionar, né? Para não deixar que a peça caia. Então, ela faz esse trabalho. E depois ela passa para uma esteira que faz o transporte lá e descarta a peça, ou entrega a peça para o local adequado, certo? Então, as máquinas pneumáticas, elas têm essa interferência também, e são ajustadas, então, para fazer o trabalho junto com um robô, um braço mecânico, por exemplo. Existem, então, várias maneiras, né, de explicar o que é pneumática, mas, basicamente, observando as atuais aplicações pneumáticas, é a técnica de transformar a pressão e o deslocamento de ar, né, então a gente utiliza o ar, né, em movimentos mecânicos, tá? Então, ela pode fazer um trabalho, que nem esse desenho que está do lado aqui. Esse aqui, ele vai fazer com que essa haste suba e desça, mas ela também pode ter um trabalho que, além esse movimento que ela faz, ela pode fazer um movimento circular em uma outra peça mecânica, e aí acionar um motor, certo? Então, também ela pode fazer esses trabalhos aí, tá? Conforme os atuadores.
A automação pneumática é utilizada de componentes pneumáticas movidos por ar comprimido, tá? Então, pessoal, é o ar da atmosfera, tá? Esse ar ele é captado pelo compressor, tá? O ar vai entrar dentro de um reservatório e dali ele vai sair para distribuição. Claro que para isso tem toda uma instalação apropriada para esse tipo de trabalho, tá? Então, assim, em regras gerais, né? Ele vai pegar o ar do meio ambiente, esse compressor vai reservar num recipiente, vai ficar comprimido e vai criar uma pressão, né? Uma pressão ali dentro. E aí a gente, com os outros equipamentos que fazem parte da instalação, ele vai largar lá na ponta, lá numa ferramenta que a gente vai trabalhar, certo? Que nem lá no caso do CTM, dando um exemplo assim, né? Furadeiras manuais, por exemplo. A gente não usa furadeira elétrica lá, a gente usa furadeira pneumática, né? Então ela larga lá na frente o ar para fazer com que aquele motorzinho lá da furadeira pneumática transforme então essa força motriz, né, para a gente poder fazer o trabalho então de furação, por exemplo, certo? Então eu procurei ir bem no passo a passo mesmo, tá, gente? Algumas coisas sobre origem, né? Quem foram os primeiros, as pessoas a trabalharem com essa tecnologia. Então vocês podem ver que isso aqui é uma tecnologia muito antiga, né? Ó, 250 anos antes de Cristo. Já houve um estudioso lá, que foi o primeiro engenheiro da história, né? Que já teve algumas utilizações nesse tipo de operação, né? Depois de Cristo, também 10 a 70 depois de Cristo, né? Também houve outros engenheiros matemáticos que criou uma série de dispositivos. Depois, lá em 1688, Papin, teve 1762, tá? Com cilindro soprador também, bombas de bicicleta, né? Depois já houve lá em 1777 um protótipo de um compressor, tá? Então o pessoal foi começando a ver a importância de utilizar essa massa, né? O ar, ele não deixa de ser uma massa que a gente pode utilizar para fazer alguns trabalhos, né? Então com essa massa a gente consegue fazer movimentos, então, resultante em trabalho para o homem, né? Depois alguma coisa sobre distribuição de ar também, daí já começa a envolver a parte de como armazenar também o ar e fazer a distribuição. Então vejam que tem uns vários estudiosos aqui. Então eram os primeiros engenheiros a trabalharem com essa tecnologia, né? Pelo trabalho sobre a elasticidade do ar, é chamado esse cara aqui, o C.T. Sibil, é chamado pai da pneumática, ou isto é, o emprego do ar comprimido como meio de auxiliar o trabalho. Então, essa é uma definição que foi criada, né, para a pneumática, né, por esse cara aqui que tem um nome esquisito aí. Então, é o emprego do ar comprimido como meio de auxiliar o trabalho, tá? Então, aqui teve alguns trabalhos dele, bomba d'água para incêndio, órgãos hidráulicos, que no caso era para a música, eu acredito que seja, captura de mola, catapulta de mola e bomba de folha, tá? E aqui teve outras figuras aqui também importantes para esse trabalho. Então, teve alguma coisa sobre cálculos e a parte científica toda, né? A parte toda de física, que foi esses caras aqui que foram dados os nomes deles para esses cálculos. Torricelli, por exemplo, o Boyle, né? Em Lukács. Então, tem algumas medidas, né, que a gente utiliza esses nomes aí, que são homenagem a essas pessoas que estudaram esse conteúdo aí, deram nome inicialmente para essas grandezas, né?
Então, aqui tem um exemplo de tipo um compressor que foi inventado na época, assim, né? E hoje em dia, como é que a gente tem alguns acessórios que são bem pequenos e são fáceis de fazer, de fabricar, né? Não são tão complicados, tá? E fácil de manutenção e tudo mais. Não são tão caros, né? E por isso se usa muito a pneumática hoje em dia na indústria, porque ela é de fácil utilização e de fácil conserto, né? A manutenção é fácil dela. E não são tão caros assim como componentes elétricos, né? Que às vezes são muito mais caros. Tá? Então, elas são de simples construção, os elementos, né? Fácil armazenamento e transporte, tecnologia limpa, né, gente? Não que seja totalmente limpa, mas ela é limpa, tá usando o ar, né? Mas o ar ele vem com impurezas. A gente sabe que tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem um monte de coisa ali. Então, quando vocês estiverem lá no CTM, lá, não brinquem, por favor, em jogar o ar um no outro, ou às vezes até passar no próprio corpo o ar ali para se limpar, né? Porque ela tem algumas impurezas dentro da tubulação, né? Que é feita de aço. A tubulação também ela pode oxidar e carregar alguns elementos aí que são nocivos, tá, gente? Então, é importante ter cuidado com a brincadeira de usar o ar lá, o ar comprimido para limpar ou para fazer alguma coisa ali de brincadeira, às vezes com um colega, tá? Ela é limpa porque ela não vai causar poluição, né, também. Então, o ar que ele é expelido depois do trabalho, ele é ar normal da atmosfera, então não tem problema de contaminação ou poluição, tá? Então, como eu falei para vocês já, então a pneumática, né, ela trabalha com alta velocidade dos atuadores, tá? Diferente da hidráulica, a hidráulica ela trabalha com menos velocidade, porém mais força, tá? Mas não deixa de ser parecido, tá? As combinações que nós vamos trabalhar e tudo mais. Então, só muda o fluido, tá? O fluido é ar comprimido em pneumática e na hidráulica é óleo, né? E aí muda um pouquinho sobre velocidade e força, tá? Vocês vão entender logo mais por que isso. Não possui propriedades explosivas, né? É ar. Então, dificilmente vocês vão pegar uma ferramenta lá, ela vai explodir na mão de vocês, né? Por causa do ar, né? A não ser que tenha uma grande pressão lá que ultrapasse as medidas de segurança que tem os dispositivos de segurança, né? Que ultrapasse aquele dispositivo de segurança não funcionar. E aí pode causar com uma pressão grande, aí sim uma explosão de rompimento, na verdade, de um cilindro, alguma coisa assim, mas é muito difícil, tá, gente? Isso é raro acontecer. Variação de temperaturas não influenciam nas características de funcionamento, tá? Então, também não tem problema na variação de temperatura. Vamos supor, se eu estou usando uma furadeira elétrica e eu começo a usar ela demais, hoje o prédio aqui está demais. Se eu começo a usar ela demais e forçar muito, ela aquece. E ela tem um sistema de segurança que depois de um certo aquecimento eu não consigo trabalhar mais. Ela fica desligada até resfriar, tá? E no caso da pneumática não tem esse problema com variação dessa temperatura, tá? Baixo custo dos elementos de automatização. Então é bem mais barato eu automatizar com pneumática do que automatizar com a parte elétrica, tá, gente? Com eletricidade, certo? Então é uma grande vantagem que se encontra é a economia. Tá? As principais aplicações, então, a atuação de válvula de processos para vapor de água, produtos químicos, etc. Movimentação de portas pesadas e ou quentes, tá? Na siderúrgicas, né? Siderurgia, manipulações de peças e equipamento nas indústrias em geral, tá? Indústria de mineração, indústria automobilística,
indústrias navais, indústrias alimentícias, indústrias químicas e farmacêuticas. E muito mais, né? Depende da criatividade aí de quem está usando, né? Teve um trabalho da turma passada, que eu acho que até nem utilizaram, mas foi um trabalho bem bacana. Opa! Que o pessoal fez para colocar o colarinho, né? O colarinho que fica em cima daquelas ventarolas que fica em cima do ônibus, sabem? Sim? Não? Até acho que a gente foi olhar lá. A gente foi olhar no meio da firma lá, eles montaram meio que uma... Não sei como é que fala agora, uma apresentação de trabalhos lá. Isso, vocês chegaram a olhar? Ah, legal. Não. Aquilo ali eu não sei nem se estão usando na fábrica, mas a gurizada teve criatividade ali de pegar um sistema que é colocado à mão, né? O operador ele tem que colocar com uma mão e pegar a furadeira com a outra e colocar o troço sem parar, né? Então era colocado aquele dispositivo, ele prendia aquele colarinho, né? E depois é só chegar e furar, já estava tudo nas medidas corretas, né? Então, bem fácil de automatizar qualquer coisa, na verdade, né? Ficou bem bacana a apresentação dos meninos lá. Tinha mais também algumas coisas sobre... mais um negócio lá que eles fizeram também, que era pneumático também, não me lembro agora. Mas é bem fácil de automatizar e usa um elemento barato, né? Que é o ar, né, gente? Então, pensem nisso quando forem fazer alguma coisa para a melhoria da empresa lá. Teoria do ar comprimido, então, eu passei mais algumas coisas sobre compressor ali, para não deixar muita dúvida para vocês, porque nos exercícios que vai ter lá para vocês, vai ter algumas coisas sobre compressores, tá, gente? Então, ele transforma a energia mecânica, né, que é feita através de um motor elétrico, o giro lá do motor, do eixo do motor, através de um motor elétrico, em energia pneumática, que por sua vez transforma o movimento através dos atuadores pneumáticos. Então, atuadores pneumáticos, gente, deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui, ó. Para quem não conhece, né? Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Vocês viram ontem ali que eu mostrei para vocês aquele hidráulico, né? Aquilo lá é um atuador. Eduardo. Aqui, tá. Então, eu tenho esse modelinho aqui, que é um atuadorzinho, tá? Olha só, ele tem uma entrada aqui e outra aqui, tá? Ele é de dupla ação. Quer dizer o quê? Que eu posso colocar ar por aqui e essa haste aqui, ela vai trabalhar, tá? Agora não consigo puxar com a mão só. Tá? Ela vai trabalhar. Quando eu coloco o ar desse lado aqui, ela vai recuar. Certo? Então, ela tem o avanço e o recuo. Então, esse aqui é um atuador. Ele é pequeno, lógico, né? Esse aqui é para trabalhos pequenos. Mas eu tenho esse atuador aqui, então, para mostrar para vocês que ele é um atuador de dupla ação. E tem os atuadores, tá, gente? Que eles são de simples ação. Aí ele tem o retorno por mola, tá? Ele vai ter uma mola aqui em cima, nessa parte aqui do êmbolo, uma mola aqui em cima que vai fazer a pressão, né? Quando tu empurra ele daqui, vai encolher a mola, né? E depois ele vai esticar de novo e isso aqui vai recuar, tá? Como pode ser ao contrário também, o ar pode entrar aqui e a mola pode estar na parte de baixo, tá? Daí ela empurra, tem o avanço por mola e o recuo pelo ar, pela parte pneumática, certo? Então, tem esses modelinhos assim, com recuo por mola e o recuo, então, por ar mesmo, né? Que é o de dupla ação. Deixa eu voltar aqui. Vai demorar um pouquinho essas nossas aulas aqui, então talvez eu faça vários vídeos aí, gente.
Então, esses são os atuadores, tá? Tem diversos tamanhos, diversos formatos, depois vocês vão conhecer mais, tá? Então, composição do ar atmosférico, né? Isso aqui vocês já estudaram lá na 7ª série, eu acho, 6ª série. O ar é o nome de misturas de gases, né? Presente na atmosfera. Então, o ar seco é composto pela massa, né? Em massa, né? Por exemplo, nitrogênio, que está em torno de 78%. Essa partezinha aqui, se vocês verem aqui nesse globo aqui, ó, isso aqui, o azoto, né? Que é a mistura de gases, tem nitrogênio, tem um monte de coisa, é 78% do gás que tem na nossa atmosfera. Depois, 21% é oxigênio, essa partezinha aqui, e depois 0,97% são os gases nobres, né? O argônio, xenônio, plutônio e assim por diante. Certo, gente? É esse ar que a gente tira da atmosfera, então, para a gente utilizar nesse trabalho aí. Então, aqui, ó, gente, a composição do ar atmosférico que eu queria falar para vocês aquela hora, como é que ele se comporta, né? Por causa da característica dele, então. O ar expirado no processo de respiração do animal contém uma maior porcentagem de dióxido de carbono. Tá? Isso não quer dizer. O ar atmosférico não é apenas uma mistura de gases, apresenta também partículas sólidas de sujeira. Então, claro, da fumaça, quando é expelido aqui pelas fábricas e tudo mais, também saem algumas partículas sólidas, né? Então, o ar não tem uma forma definida e se adapta facilmente a qualquer recipiente. Então, olha só, gente, se eu botar numa garrafa, né, por exemplo, uma garrafa de, sei lá, uma garrafa PET, né, ela estiver vazia, ela vai ter o formato da garrafa, o ar, né? Se eu colocar uma caixa, por exemplo, ela vai ter o formato de uma caixa retangular, sei lá, um cubo, né? Então, ela não tem forma definida. O ar, ele se adapta a qualquer recipiente. E se deforma ao menor esforço, aplicando sobre o mesmo, né? Sendo aplicado sobre o mesmo. Então, ele se adapta a qualquer esforço. Então, vamos supor se eu tenho uma garrafa PET, por exemplo, né? E eu apertar essa garrafa PET, ela vai ficar com ar ali dentro, vai sair um pouco, mas ela vai compor toda aquela garrafa PET igual, né? Se eu amassar ela ali, ela vai ter igual em todas as partes daquele recipiente, né? Daquela garrafa. Estado físico da matéria, então, né? Sólido, então, aqui eu botei errado aqui o... Opa! O sólido, então, seria o primeiro aqui, o desenho dessa figura aqui, né? Mas essa parte aqui mais compactada, né? São as moléculas entrelaçadas, o espaço entre elas são menor, né? Então, é a parte sólida, é a mais rígida, né? Depois, a líquida, né? Praticamente incompressível, tá? Então, se a gente botar, vamos supor, que nem na garrafa PET, né? Bem cheia, totalmente cheia de Coca-Cola, por exemplo, e eu apertar ela, fica difícil que eu consiga amassar essa garrafa. Ela até pode amassar em algumas partes, né? Por causa da fluidez desse líquido, mas fica bem mais difícil, tá? Então, sua estrutura molecular apresenta uma fluidez, tá? Porque ela vai se escapar por algum lado, né? Mesmo estando dentro da garrafa ali, onde eu faço o aperto, a pressão com a minha mão ali, ela vai escapar, né? E ali, de repente, eu consigo amassar um pouco essa garrafa, tá? Agora, o gasoso, as moléculas são separadas, olha. Então, a tendência da separação é muito compressível, tá? Ela tem, tu pode apertar que ela vai sair para algum lado, ela vai estar ocupando os espaços, mas ela vai sair para algum lado. Então, se tu conseguir clausurar ela bastante, né, bem fechadinho, ela vai se comprimir, vai ficar compressível, tá? Então, ela vai diminuir, mas não fica tão duro, vamos dizer assim, né, para o aperto, quanto esse daqui que é sólido, ou esse aqui que é líquido, é mais macio, tá?
Beleza. Lei geral dos gases. O estado do gás é definido por 3 condições: pressão, volume e temperatura. Tá? Isso aí, então, todos aqueles estudiosos lá, né, que a gente viu ali antes, alguns, né, os principais estão aqui, ó, relacionados nesses 3 parâmetros. A lei de Lussac, Mariotti e Charles. Tá? Eu não vou entrar tanto assim no que eles fizeram, como que eles fizeram e tudo mais, mas a gente vai ter alguns cálculos depois para fazer, mas não tantos assim, mas vai ter alguns cálculos que a gente vai ter que fazer, tá? A lei de Boyle, então, né? Se um volume de ar é comprimido a temperatura constante, há um aumento de pressão. Tá? Então, se o ar é comprimido a temperatura constante, há um aumento de pressão. Então, ele vai aumentar a pressão. Veja aqui que tem tipo um cilindro aqui, tá? Tem uma camisa, a gente chama essa parte externa aqui de camisa, e tem um êmbolo aqui, tá? Então, com aumento constante de temperatura, vai também aumentar a pressão, tá? Depois tem a lei de Charles. Ar pressurizado em um volume constante é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Tá? Então, ficou todo esse cilindro aqui preenchido, né? E a lei de Lussac, o volume de ar em uma pressão constante é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Tá? Tem outro desenho. Propriedades do ar, gente. Então, é aqui sim que a gente tem mais interesse agora em saber, tá? Compressibilidade é a redução do volume da estrutura molecular. O ar, assim como todos os gases, não tem forma definida. Lembram que eu falei? Dentro de uma garrafa, ele fica no formato de uma garrafa. Dentro de uma caixa, fica no formato de uma caixa. E se adapta em qualquer recipiente, adquirindo seu formato. Assim, podemos confiná-lo num recipiente com volume determinado e, posteriormente, provocar-lhe uma redução de volume usando as suas propriedades. Tá? Então, olha só, pelo desenho aqui, tá? Aqui está um cilindro também, fechadinho ali, né? Tudo mais. Ele tem umas vedações aqui, tem a camisa, essa parte de fora aqui, a camisa, que a gente chama, tá? Aqui o êmbolo, tá? Quando a gente pressiona, o ar vai continuar ali pressionado, mesmo ar, né? Ele vai fazer força para sair, mas ele vai sair por algum orifício aqui para trabalho depois, tá? Mas ele não vai mudar as propriedades dele. Então, ele consegue fazer essa parte de ficar comprimido ali, tá? Ele consegue ser comprimido. E aí a gente tem quase a mesma situação, porque ele tem a elasticidade. Ele volta ao normal, né? Depois de comprimido. Ele volta a ter o mesmo espaço aqui, ele não vai ficar... Vamos supor, se eu pegar, vamos supor, o que eu podia dizer aqui? Pegar algo que fosse uma massa, alguma coisa assim, ó. Se eu apertasse, né, que fosse um pouco mais sólido, uma borracha, alguma coisa assim. A borracha até não digo porque ela tem elasticidade também, ela vai voltar, né? Mas um outro material aqui que eu amassasse ele, um metal, por exemplo, eu amassasse ele, ele não iria voltar, né? Então, ele não tem a elasticidade, ele não voltaria, né? Então, compressibilidade e elasticidade, eles se somam, eles são quase a mesma coisa, tá? A gente comprime o ar, mas se eu soltar esse êmbolo aqui de volta, né? Ele vai voltar a esse estado aqui de novo, tá? Então, se eu apertar aqui, ó, que nem na seringa, tá? Apertei a seringa, botei o dedinho ali, né? Ele vai continuar com o mesmo tamanho, só vai ter uma saída depois de ar. Se eu soltar, ele vai preencher aqui, né? E vai preencher esse vácuo aqui também, tá? Então, é uma pressão oposta que ele faz ali depois. Então, ele se torna presente em toda essa seringa, por exemplo. Tá? Ó, difusibilidade, tá, gente? Outra coisa também. Se eu tenho uma garrafa, vamos supor, de 1 litro de ar, tá? Uma garrafa de 1 litro de ar, beleza? E aí eu pego uma garrafa vazia, sem ar nenhum, de 2 litros, e conecto uma na outra, tá? Ela vai também preencher por igual essa outra garrafa, tá?
O ar consegue fazer isso aí. Ele vai conseguir se difundir, né? Ter a difusibilidade, né? Que é uma propriedade que tem, por igual. Ó. Vejam que pelas figuras aqui eu tenho, vamos supor, um cilindro de oxigênio, outro de, sei lá, nitrogênio, digamos. Tá? Se eu colocar os dois aqui, eles vão ficar por igual. Ó. Eles não vão ter, vamos supor, esse aqui diminuiu agora para ficar um pouco nesse. Não, vai ser a mesma coisa. Tá? E a expansibilidade, tá? Que é uma propriedade do ar que possibilita ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente. Então, lembra também da garrafa de 1 litro e de 2 litros. Ó. Se eu pegar a garrafa de 1 litro e não tenho nada, tem um vácuo só na outra de 2 litros, tá? E eu pegar aquela garrafa e conectar com essa outra de 2 litros, ela vai conseguir preencher todos os espaços dessa daqui de 2 litros, tá? Então, ela tem essa propriedade aqui de expansibilidade também, tá? Então, eu pego um ar, pode ver que esse recipiente aqui é menor, né? E esse aqui é maior, certo? Olha só, ele consegue preencher todos os espaços, todo o formato do outro recipiente, certo? Então, o ar tem essa característica também. Então, essa parte aí, gente, é as propriedades do ar, é a parte mais da física ali, não é tanto da pneumática, por exemplo, claro que utiliza, né, os cálculos e tudo mais, a gente descobrir algumas coisas sobre força, mas são as propriedades mais do ar e como a gente pode depois também armazenar, tá? Que vocês vão estudar um pouquinho mais depois na parte que tem sobre compressores. Então, aqui sim já importa muito mais ainda para a gente, tá? Que é a parte de pressão, que é a força, né? Que a gente vai trabalhar com os atuadores. O fluxo, que é a velocidade, então, que a gente pode regular através de alguns componentes pneumáticos, tá? A gente tem reguladores de pressão, tem as botoeiras, tem alguns pontos e tamanhos de atuadores, que aí ele faz com que tenha mais ou menos força, tá? Então, aí sim começa a entrar a parte de cálculos bem mais não tão difícil, mas é só prestar atenção que não tem problema nenhum, tá? Depois, de repente, se não der tempo para a gente falar sobre todo o que eu quero falar com vocês, de repente amanhã eu faço uma partezinha de cálculo, tá, gente? Para a gente entender, não precisem fazer os exercícios já de cara, viu o exercício já quer fazer, não precisa. Tem até terça-feira, se eu não me engano, eu botei até terça-feira da semana que vem para vocês fazerem, tá? Então, claro que a gente vai falando sobre a disciplina e daí vocês vão entendendo e vão fazendo, né? Mas não precisa fazer os exercícios logo de cara, tá? Leiam bem, né, o material aqui e depois a gente responde mais. De repente eu vou até fazer o seguinte, galera. Quem sabe a gente entra em mais uma outra live agora, eu abro de novo, que essa daqui eu acho que vai ser curta. Pode ser? Pode ser, senhor. Pode sim, senhor. Tá, então eu vou interromper essa daqui, a gente entra numa outra, deixa eu ver propriedades dessa. Porque senão não vai dar tempo para mim falar tanta coisa aqui, pelo menos esse primeiro slide aqui, tá? Deixa eu encerrar aqui, então.